Olá, meus alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Objetivo Itapetininga, tudo bem com vocês? Bom, peço a gentileza que você pegue sua apostila e abra na página 254. Lá na página 254 você vai encontrar o assunto transporte pela membrana. Estão lembrados da propriedade de permeabilidade seletiva da membrana plasmática? Pois bem, essa aula aqui, esse módulo e essa videoaula, ela é toda dedicada a este assunto. Vamos entender então o que é a permeabilidade seletiva de maneira um pouco mais aprofundada, certo? Lembrando que permeabilidade seletiva é a capacidade em que a membrana plasmática seleciona, controla, coordena aquilo que entra e sai da célula. Portanto, se entra e sai da célula, tem que atravessar a membrana plasmática de alguma forma, de forma que algum processo permita essa troca de substâncias entre o meio intracelular e o meio extracelular. Antes de mais nada, para a gente poder entender essa troca de substâncias, essa saída ou entrada de substâncias da célula, é fundamental e importante que a gente diferencie o conceito de solvente e o conceito de soluto. Aqui para a biologia, tudo aquilo que for solvente é água, né? Lembra lá a relação da água como um solvente universal, dissolvendo e transportando substâncias para o interior e para fora da célula? Pois bem, então, muito importante a gente identificar a água como o solvente. Qualquer substância que não seja a água será considerado soluto. Então, tanto substâncias orgânicas quanto inorgânicas. E para entendermos o transporte pela membrana, para podermos entender a permeabilidade seletiva, nós sempre vamos analisar a relação da massa do soluto dissolvida num determinado volume de solvente. Essa relação de massa de soluto e volume de solvente é conhecida como concentração. Antes então da gente poder concluir se uma determinada substância entra ou sai da célula, a gente sempre analisa duas condições. Como é essa relação de soluto e solvente no meio intra e no meio extracelular? Não adianta nada analisarmos apenas o meio intracelular. Afinal de contas, é uma relação entre o meio intra e o meio extra. E vice-versa, não adianta nada analisarmos apenas o meio extracelular. Precisamos sempre, então, ter em mente uma comparação, né? Em mente que essa comparação ela se faz necessária para entender se essa substância permanece ou atravessa a membrana plasmática. Ou seja, se ela permanece dentro da célula, se ela sai da célula ou vice-versa. Então, a relação entre soluto e solvente no meio extra, ou seja, fora da célula, e no meio intracelular. Sempre comparando, certo? Então, para entendermos se determinada substância entra ou sai da célula, e aí entendemos a permeabilidade seletiva, sempre iremos realizar uma comparação da concentração no meio intra em relação ao meio extra, ou do meio extra em relação ao meio intra. Tanto faz, certo? Bom, para entendermos então este conceito de concentração, aqui na biologia nós utilizamos três definições: isotônico, hipotônico e hipertônico, certo? Bom, considere que a esferinha verde, a bolinha verde, é 1 de concentração. Vamos fazer então, meio intracelular, meio extracelular. Eu tenho 3 de concentração dentro, com 3 de concentração fora. O meio intracelular é de igual concentração ao meio extracelular. Como é que nós falamos então meios que possuem concentrações iguais? Ele é considerado isotônico. Analise aqui agora comigo a situação do meio. Vou comparar o meio extracelular em relação ao meio intracelular. Eu tenho 1 de concentração fora e 3 de concentração dentro. Então, o meio extracelular é hipotônico em relação ao meio intracelular. Certo? Cuidado, eu estou fazendo de fora para dentro a comparação. Ok? 1 de concentração contra 3 de concentração. Então, o meio extracelular é menos concentrado. O prefixo hipo é pouco, baixo. Agora, comparando de novo, de fora para dentro. O meio extracelular tem 6 de concentração, contra 3 de concentração no meio intracelular. Então, o meio extracelular é hipertônico em relação ao meio intracelular. Perceberam?
sempre precisamos fazer uma comparação. Não adianta nada eu apenas dar a seguinte informação. O meio extracelular é hipotônico. Tá, ele é hipotônico em relação a quê? A qual célula? A qual condição? Certo? Então é sempre uma comparação entre meio intra e meio extra. Certo? Então, hipotônico, meios com concentrações iguais. Hipotônico, eu tenho um meio aí de uma concentração menor em relação ao outro. Hipertônico, um dos meios tem a concentração maior do que o outro. Certo? Desconsiderem as flechinhas aqui, as flechinhas por enquanto não nos importam. Certo? Então, entendido o que é isotônico, hipotônico e hipertônico, a gente pode agora aplicar esse conceito e esses conteúdos de maneira mais específica nos tipos de transporte que nós vamos encontrar nas células, ok? Primeiro conceito, primeiro tipo de transporte, um transporte designado como passivo. O que é transporte passivo? É transporte que não consome energia, é transporte que não gasta ATP. Então é um processo espontâneo, um processo que ocorre naturalmente, onde você observa a substância ou saindo da célula ou entrando na célula. E ela vai ocorrer para moléculas pequenas, para moléculas que conseguem atravessar a membrana plasmática. Então, moléculas pequenas que atravessam diretamente a bicamada lipídica, como por exemplo o transporte de difusão simples. O que é a palavra difusão? A palavra difusão é simplesmente um espalhamento. Substâncias que se espalham de um sentido para o outro, certo? Difusão simples é um tipo de transporte passivo. Nós teremos 3 tipos de transporte passivo. Difusão simples, difusão facilitada e osmose. O que nós temos aqui de diferença entre esses 3 tipos de transporte? Todas as difusões transportarão apenas soluto. Osmose transportará apenas solvente. Então, toda vez que nós observarmos difusões, nós teremos transportes de soluto e solvente, osmose. Difusão simples, difusão facilitada e osmose são transportes passivos. Então, aqui eu tenho os 3 tipos de transportes passivos. Difusão simples, que nós vamos observar naquela condição de moléculas pequenas atravessando diretamente a bicamada lipídica. Difusão facilitada, também um tipo de transporte passivo, mas permitindo agora o transporte de moléculas maiores através de um determinado tipo de mecanismo. E osmose, permitindo o transporte de água pela bicamada lipídica atravessando diretamente a membrana plasmática. Então vamos lá. Difusão simples sempre ocorre no sentido de maior concentração para menor concentração. Então, o soluto atravessa a membrana plasmática, atravessa diretamente a bicamada lipídica, do meio hipertônico para o meio hipotônico. Então, pense, moléculas pequenas que conseguem atravessar diretamente a bicamada lipídica, sempre do sentido de maior concentração para menor concentração. Gente, é simplesmente um espalhamento das moléculas. As moléculas se distribuem. É como se você tivesse um copo de água, um solvente, e dissolvendo um conteúdo de suco, desses sucos artificiais. Você joga de cima para baixo. Qual que é a tendência das moléculas, das partículas? De cima para baixo, elas se espalham e se difundem. Lógico, para isso acontecer, a membrana plasmática ela deve ser permeável. Ela deve permitir a passagem dessas substâncias. Quando tivermos concentrações igualadas, isotônico e isotônico, esse transporte cessa, esse transporte para. Bom, então, passagem do soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico. Vamos analisar comigo essa imagem aqui, ó. Do seu lado esquerdo, olha o soluto. As bolinhas azuis aqui representam o soluto, muito mais concentrado do que do lado direito. Qual que é o sentido de transporte aqui, ó? Da esquerda para a direita, do mais concentrado para o menos concentrado. Faça de conta que isso é a membrana plasmática. Esse anteparo aqui, essa barreira. Perceba que essa bolinha, esse soluto, consegue atravessar aqui. Então a membrana plasmática ela deve ser permeável ao soluto e deve existir diferença de concentração. Enquanto existir diferença de concentração, o soluto sempre vai atravessar do mais concentrado para o menos concentrado. Dessa maneira aqui. Atingimos essa situação de concentrações iguais agora.
o transporte para, cessa o transporte. Pois bem, então, desde que exista diferença de concentração e a membrana plasmática forneça um espaço para essa molécula atravessar, ou seja, moléculas pequenas, nós vamos observar aqui o transporte, simplesmente elas atravessam. Que tipo de molécula, professor, consegue ser transportada por difusão simples? Olha, o gás oxigênio, quantos átomos a molécula de gás oxigênio? Dois, né? Quantos átomos a molécula de gás carbônico? 3. Ó, troca de oxigênio e gás carbônico pela membrana plasmática é de fundamental importância, porque permite trocas gasosas. Então, toda vez que uma célula realiza trocas gasosas, entra oxigênio para a mitocôndria degradar a glicose e produzir ATP, esse oxigênio entra do mais concentrado para o menos concentrado, atravessando diretamente a bicamada lipídica. O gás carbônico é produzido lá na respiração celular pela mitocôndria. O gás carbônico sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Ok? Meus amores, já volto aí agora com difusão facilitada e osmose. Até daqui a pouco.